Olá pessoal, professor Carlos aqui do Sil Concursos Militares. Vamos para a nossa última aula de revisão da prova da SpaceX. Hoje, polinômios. O que a gente precisa lembrar? Bom, costumam cair na prova de 1 a 2 questões sobre polinômios. O que a gente precisa lembrar é como dividir polinômios. Como dividir polinômios. A gente também precisa lembrar do teorema do resto, a gente já vai ver o que é isso. E as relações de Girard, que dizem que relacionam a soma e o produto das raízes. Existem outras relações, mas as principais delas são soma e o produto. Por exemplo, digamos que eu tenho um polinômio p de x, no caso aqui ele é de terceira ordem, eu vou escrever ele como ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d, onde o a vai estar sempre multiplicando o termo de maior grau do polinômio. Eu vou ter que a soma das raízes, x1 mais x2 mais x3, no caso aqui como um polinômio de terceiro grau, ele vai ter sempre 3 raízes, vai ser menos b sobre a, sempre. E o produto das raízes vai ser menos d sobre a. Desculpa, vai ser d sobre a, positivo aqui. Mas o principal mesmo vai ser a soma aqui. Menos b sobre a. Professor, se eu tivesse um polinômio de quarta ordem, como é que eu faria? Muito bem, eu tenho um polinômio, digamos, p2 de x, e ele é de quarta ordem. Então, eu vou começar sempre a x ao quadrado, x à quarta, a vai estar sempre multiplicando termos de maior ordem, mais bx ao cubo, mais cx ao quadrado, mais dx, mais e. E as relações se mantêm. A soma das raízes, no caso x1 mais x2 mais x3 mais x4, vai ser sempre menos b dividido por a. E o produto, x1 vezes x2 vezes x3 vezes x4, vai ser d aqui dividido por a. Ok? É basicamente isso que vocês precisam lembrar. Agora vamos revisar com alguns exercícios. Essa aqui da prova de 2018. Sabendo que o número complexo i, sendo i a unidade imaginária, é a raiz do polinômio p de x, um polinômio de quinta ordem, x na 5 menos 2x na quarta menos x mais 2, podemos afirmar que, e aí tem uma série de proposições sobre este polinômio. Ora, vamos ver quais são as raízes deste polinômio. Aqui. Ele já deu para a gente que uma das raízes é um número imaginário i. Necessariamente, se um número complexo é raiz, seu complexo conjugado também o é. Então, eu tenho menos i aqui. Já matamos duas das raízes, i e menos i. Como este é um polinômio de quinta ordem, ele vai ter 5 raízes. Outra coisa que a gente pode ver, sempre que tiver uma questão de polinômio, façam o seguinte: somem todos os coeficientes aqui do polinômio. Como assim? O polinômio p de x vale x na quinta menos 2x na quarta menos x mais 2. Somem 1 menos 2 menos 1 e 2. Se a soma for 0, 1 vai ser raiz dessa equação. E de fato é esse o caso. Se eu somo 1 menos 2 menos 1 e 2, a soma dos coeficientes dá 0, então eu posso afirmar para vocês que 1 também é raiz dessa equação. Vocês podem substituir aqui x igual a 1 e vocês vão ver isso. Ok? Só que aqui a gente já tem 3 raízes da equação. Vamos ver se com isso a gente já consegue matar a questão? Alternativa A, 2 raízes iguais a i. Errado, a gente tem uma igual a i e outra igual a menos i. Então, não pode ser. I e menos i como raízes complexas e 3 raízes irracionais. Bom, 1 não é um número irracional, então a gente já pode eliminar. Alternativa B. Uma raiz complexa i e 4 raízes reais. Ora, se eu tenho uma raiz complexa, eu preciso ter necessariamente o seu complexo conjugado. Então eu tenho no mínimo 2 raízes complexas aqui. Então, também não é assim. I e menos i como raízes complexas e 3 raízes inteiras. Bom, a gente tem i e menos i e a gente tem 1 que é um número inteiro. A gente ainda não conhece as outras 2 raízes. Então, ainda não podemos eliminar a d. Item T,
e tem E, 3 raízes simples e uma raiz dupla. Bom, a gente tem 3 raízes simples aqui e a gente não sabe se as próximas raízes vão ser duplas ou não. Então, para saber se é ou AD ou AE, a gente precisa descobrir as outras 2 raízes deste polinômio. Como é que a gente vai fazer isso? Divisão de polinômio. A gente vai, então, dividir um polinômio cujas raízes são i menos i e 1 por este polinômio p de x. Então, vamos dizer que a gente tem um outro polinômio, q de x, que tem raízes 1, ou seja, x menos 1, e raízes i e menos i. Como é que a gente consegue isso? X ao quadrado mais 1. Se a gente colocar i ou menos i aqui nesse termo à direita, vai dar 0. E se a gente colocar 1 aqui no termo da esquerda, vai dar 0. Este polinômio, então, vai ficar um polinômio de terceiro grau, que vai ser x ao cubo menos x ao quadrado. Peraí, vamos fazer aqui. Aqui. X vezes x ao quadrado, x ao cubo, x vezes 1 mais x, menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado, menos 1 vezes 1, menos 1, isso aqui é x ao quadrado. Então, nosso polinômio q de x, que tem raízes i menos i e 1, vale x ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Agora, para descobrir as outras raízes do meu polinômio p, eu vou pegar esse polinômio p e dividir pelo polinômio q. Como i menos i e 1 são raízes de p, eu vou ter resto zero e o polinômio que sobrar vai me dar as outras 2 raízes. Ok? Então, vamos aqui dividir p de x dividido por q de x. Como é que eu faço isso? Da mesma forma que eu dividiria qualquer número. Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui. A gente vai precisar de espaço. A gente já tem o p. Então, vamos nessa. P de x vai ser x na quinta menos 2x na quarta menos x mais 2 dividido pelo nosso q de x, que é x ao cubo menos x ao quadrado. Vamos ver aqui. X ao cubo menos x ao quadrado mais x menos 1. Vamos dividi-los. Não vou mais precisar disso. E vamos nessa. Qual é o número que eu multiplico pelo meu q de x para tentar chegar o mais próximo possível aqui no meu p de x? Ou, dito de outra forma, quantos graus eu preciso subir desse polinômio? Eu tenho aqui o divisor, o polinômio de terceiro grau, dividendo o polinômio de quinto grau. Então, vamos multiplicar aqui por x ao quadrado. X ao quadrado vezes x ao cubo, x na 5. X ao quadrado vezes menos x ao quadrado vai dar menos x na quarta. X ao quadrado vezes x mais x ao cubo, x ao quadrado vezes menos 1 menos x ao quadrado. Eu vou fazer a de cima menos a de baixo. A de cima menos a de baixo. X na quinta vai ser eliminado, esse é o objetivo, e aí eu vou juntar o resto. Menos 2x ao quadrado mais menos 2x na quarta mais x na quarta menos x na quarta. Aqui, menos o x ao cubo aqui vai ficar menos x ao cubo. Também só tem um x ao quadrado aqui, vai ficar mais x ao quadrado. E aí vai sobrar menos x mais 2. Agora eu vou precisar multiplicar este polinômio aqui por menos x.
Multiplicando o polinômio de cima por menos x, eu vou ficar com menos x na quarta. Menos x vezes menos x ao quadrado vai ficar mais x ao cubo. Deixa eu ajeitar aqui. X ao cubo. X ao cubo. Menos x vezes x, menos x ao quadrado, menos x vezes menos 1, mais x. E eu vou pegar o primeiro e subtrair um de baixo. Menos x na quarta, menos x na quarta. Eu vou eliminar esse x na quarta, que era o objetivo. E eu vou ficar com menos 2x ao cubo. Aqui tem um x ao quadrado, mais x ao quadrado. Vou ficar com mais 2x ao quadrado. Depois, menos 2x. E sobrou esse 2 aqui, mais 2. Finalmente, eu posso multiplicar esse polinômio de cima por menos 2. E aí vai ficar menos 2x ao cubo, mais 2x ao quadrado, menos 2x, mais 2. Eu vou pegar o de cima e subtrair do de baixo. Como esperado, esse cancela com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse, e o resto vai dar 0. Se eu divido um polinômio por outro polinômio que contém suas raízes, o resto vai ser 0, e a gente fica com este polinômio aqui de resto. Ele é um polinômio de segundo grau que vai conter as duas raízes que faltam. Então a gente só precisa resolver esta equaçãozinha aqui. Vamos resolver por soma e produto? Soma, eu busco dois números cuja soma seja menos b sobre a. 1. Produto, busco dois números cujo produto seja c dividido por a, que vai ser menos 2. Dois números que multiplicados deem menos 2 e que somados deem 1. A resposta é 2 e 1, a gente só precisa acertar o sinal. Como a soma tem que dar mais 1, uma raiz vai ser, vou chamar de x1, vai ser menos 1, e a outra raiz vai ser 2. Se eu multiplicar, vai dar menos 2, se eu somar, vai dar 1. Com isso, a gente descobriu as outras duas raízes que faltam para este polinômio, que são menos 1 e 2. E assim a gente finalmente consegue resolver a questão. Vamos voltar ao item E aqui. 3 raízes simples e uma raiz dupla. Não tem nenhuma raiz dupla aqui. Lembrando que raiz dupla é quando, por exemplo, menos 1 ou 2 ou qualquer outro número apareça duas vezes como raiz. Não é o caso. A única alternativa que sobrou é a letra D. I e menos I, como raízes complexas, estão aqui, e 3 raízes inteiras, 1, menos 1 e 2. Último exercício, prova da SpaceX de 2020. Se o polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax ao quadrado menos 13x mais 12 tem x igual a 1 como uma de suas raízes, então é correto afirmar que, ou seja, de novo, a gente tem que encontrar as raízes deste polinômio. Só que tem um problema, tem um a aparecendo aqui que a gente não sabe quanto é. Como é que a gente vai resolver isso? Usando o teorema do resto. O que diz o teorema do resto? O teorema do resto diz que se eu tenho um polinômio p de x, eu divido ele por um outro polinômio, digamos, q de x, e este q de x tem uma raiz que vale, por exemplo, r. Então, se eu pegar o valor de p e eu, no lugar de x, colocar r, eu vou ter o resto dessa divisão. Ou seja, se eu pegar o polinômio p de x, que vale x ao cubo mais ax ao quadrado menos 13x mais 12, e dividir por x menos 1, que é um polinômio que tem como raiz 1, e como 1 é raiz desse polinômio, eu sei que se eu fizer essa divisão vai dar 0. O teorema do resto me diz que se eu pegar p e aplicar 1, que é uma raiz, isso aqui vai dar necessariamente 0. Ou seja, se eu pegar x aqui e substituir por 1, vai dar 0. E com isso eu vou encontrar o valor de a.
Então, vamos fazer isso. X ao cubo, então o 1 ao cubo, mais A vezes 1 ao quadrado, menos 13 vezes 1, mais 12, necessariamente vai ter que dar 0, porque 1 é raiz desse polinômio. Então, isso aqui vai ficar 1 mais A menos 13 mais 12 igual a 0. Esse 12 e esse menos 13 e esse menos 1 vão se cancelar e a gente vai ficar com A igual a 0. Tudo isso para descobrir que A é igual a 0 e agora a gente pode trabalhar com este polinômio. Deixa eu apagar aqui. A gente viu que, pelo teorema do resto, este polinômio pode ser reescrito como x ao cubo, o A é 0, menos 13x mais 12. E ele também nos diz que x igual a 1 é raiz. Então eu posso pegar esse polinômio e dividir pelo seguinte, menos 13x mais 12 e dividir por x menos 1. E eu vou obter um polinômio de segunda ordem que vai me dar as raízes desta equação. Vamos fazer para praticar? Como é que eu vou dividir p de x por um polinômio cuja raiz é 1? Eu sei que o resto tem que dar 0 e vai me sobrar um polinômio de segundo grau. Vamos nessa. Vai dar x ao quadrado aqui, vai ficar x ao cubo menos x ao quadrado. Eu faço sempre o primeiro menos o segundo. Eu vou eliminar o x ao cubo aqui. Vai sobrar x ao quadrado menos 13x mais 12. Depois, eu vou botar aqui mais x, vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 1 vai dar menos x. Fazer o de cima menos o de baixo. Vamos eliminar aqui o x ao quadrado. Esse menos 13x vai somar com esse x, vai ficar menos 12x. E esse 12 aqui ficou sobrando. Finalmente, eu posso multiplicar isso daqui por menos 12, que vai ficar menos 12x, aí menos 12 vezes menos 1, mais 12, vou fazer o de cima menos o de baixo, e vai dar resto 0. E eu cheguei então num polinômio de segundo grau aqui, cujas raízes vão ser também raízes do polinômio p. Vamos achar as raízes por soma e produto? Soma, eu busco dois números que somados deem menos b, que é 1, dividido por a. E o produto, eu busco dois números cujo produto seja c dividido por a, menos 12. Dois números que somados deem menos 1 e que multiplicados deem menos 12. Isso aqui vai dar, vamos ver, 4 e 3, eu só preciso acertar o sinal. Vai ser menos 4 e 3. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12 e menos 4 mais 3 vai dar menos 1. Então, a gente já tem as raízes deste polinômio p aqui. A primeira raiz é 1, o enunciado nos deu, e as outras duas a gente obteve aqui. 3 e menos 4. Tendo isso, a gente pode avaliar as alternativas. X igual a 1 é raiz de multiplicidade 2? Não. X igual a 1 aparece apenas uma vez. As outras raízes são complexas? Não, não são complexas. Todas as raízes são reais. As outras raízes são negativas? Não, só uma é negativa. A soma das raízes é igual a 0. De fato, menos 4 mais 3 mais 1 vai dar 0. Alternativa letra D. Alternativa E. Apenas uma raiz não é quadrado perfeito. Lembrando que quadrado perfeito é um número que pode ser escrito como um número elevado ao quadrado. 1 é quadrado perfeito, 4 seria, mas menos 4 não é, e 3 não é. Lembra das relações de Girard?
existe uma forma mais fácil de resolver essa equação, essa questão, que não seja fazer toda essa divisão aqui. Se vocês lembrarem da relação de Girard, eu tenho aqui um polinômio de terceira ordem, p de x. Eu vou escrever ele como ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. E a gente viu que a soma das raízes, x1 mais x2 mais x3, vai ser igual a menos b dividido por a. Se a gente aplica essas relações de Girard aqui, a gente vai ver que a soma das raízes vai ter que ser a é o termo que está multiplicando x ao cubo, que é 1, e o b é o termo que está multiplicando o x ao quadrado, que vale a, que a gente descobriu antes que vale 0. Então, se a gente só soubesse as relações de Girard, a gente já poderia obter a alternativa correta d sem precisar dividir o polinômio. Por isso que é interessante guardar essa relação aqui. Economizaria, como vocês podem ver, muito tempo da prova de vocês. Era isso que eu tinha preparado para a revisão de polinômios. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e boa sorte na prova.